Números 8 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e dize-lhes: quando acenderes as 7 lâmpadas, deverão iluminar a área em frente do candelabro. Assim fez Arão, pôs as lâmpadas voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo mostrara o Senhor a Moisés. Assim fez o candelabro. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim procederás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação. Depois devem passar a navalha sobre todo o corpo e lavar as vestes. Assim se purificarão. Tomarão um novilho com a sua oferta de cereais de flor de farinha amassada com azeite. Então tomarás outro novilho para a oferta do pecado. Farás os levitas se aproximarem da tenda da congregação, farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel, trarás os levitas diante do Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre eles. Arão trará os levitas à presença do Senhor, como oferta movida da parte dos filhos de Israel, para que atuem no serviço do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, sacrificarás um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Colocarás os levitas em pé perante Arão e seus filhos e com um gesto os apresentarás como oferta movida ao Senhor. Desta maneira separarás os levitas do meio dos filhos de Israel e os levitas serão meus. Depois que tu os purificares e os apresentares como oferta movida, os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda da congregação. Eles me são dados dentre os filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, do primeiro filho de cada um dos israelitas. Eu os tenho tomado para mim. Todo primogênito entre os filhos de Israel, homem ou animal, é meu. No dia em que na terra do Egito feria todo o primogênito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. Do meio de todos os filhos de Israel, dei os levitas a Arão e a seus filhos para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, para fazerem expiação por eles, de modo que não haja praga entre os filhos de Israel quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel fizeram assim com os levitas, de acordo com tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhes fizeram. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes. Arão os apresentou perante o Senhor como oferta movida e fez expiação por eles para purificá-los. Depois vieram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse o Senhor a Moisés: isto é o que compete aos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas com a idade de 50 anos sairão desse serviço e nunca mais servirão. Contudo, poderão ajudar os seus irmãos na guarda da tenda da congregação, mas o serviço não exercerão. Assim farás para com os levitas no tocante aos seus cargos. Amém? Amém? E eu disse para vocês que amém quer dizer assim seja, tá? Então se eu falar amém e você não falar amém, eu vou pensar, não gostou de nada. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, o dia que já o Senhor nos abençoou. Eu te agradeço por estarmos aqui na casa do Senhor. Reservamos este tempo para estudar a Bíblia, para cantar louvores ao nome do Senhor. Por isso peço que o teu Espírito Santo seja outra vez compassivo conosco, nos ajuda nos ensinando, abrindo nossa mente para o ensinamento da palavra do Senhor. Muito obrigado. Que seja jogado por terra todo o pensamento contrário à vontade do Senhor. Nós nos submetemos à palavra do Senhor, aos ensinamentos da palavra do Senhor. Por isso nós te damos graças mais esta vez. Obrigado, Senhor. Te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar quem ficou de pé. Bem,
Quem leu em casa o capítulo 8? Hoje diminuiu, né? Semana passada lá uns 3, 4 leram. Bem, vamos então ao nosso estudo. 2 assuntos: as lâmpadas do candelabro e a consagração dos levitas. O que parece não ter para nós significado ou importância, os irmãos verão que se trata de ensinamentos que continuam para os dias de hoje, tá? As lições continuam para os dias de hoje. Veja bem, do versículo 1 ao 4, está tratando das lâmpadas do candelabro. E ao tratar desse assunto, o texto, irmãos, começa fazendo referência à obediência a Deus, que parte de quem está à frente do trabalho, como no caso aqui, os sacerdotes. Porque eles deveriam acender as lâmpadas de tal forma que as lâmpadas iluminassem a frente do candelabro. Presta atenção, disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e dize-lhes: quando acenderes as 7 lâmpadas, elas deverão iluminar a área em frente do candelabro. E diz a palavra no versículo 3, que assim fez Arão, pôs as lâmpadas voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado. E olha, ainda diz mais, que o candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele havia sido feito. Então, queridos, presta atenção. Nós estamos vendo e terminando, na verdade, o assunto sobre o santuário. Eu não sei se você está lendo o livro em casa, mas se você não estiver lendo, você não vai, você não percebeu ainda, que a partir de agora, já não se vai ouvir falar no livro de Números sobre o santuário. A partir da semana que vem vai falar sobre a Páscoa, sobre as trombetas, e depois vai falar sobre o povo que murmurou, e depois Moisés vai enviar espias. O assunto tabernáculo, na verdade, está encerrando hoje. E veja bem, que dentro do assunto tabernáculo, nós vimos que Deus dividiu tarefas dentro do tabernáculo, para que elas fossem executadas. E agora eu vou fazer uma perguntinha dentro do que nós acabamos de ler. Quem aqui era responsável, quem aqui tinha a tarefa de acender as lâmpadas no tabernáculo? Quem? Pode falar. Era o sacerdote. Está vendo? Era ele. Veja bem que é muito claro. Fala Arão e dize, olha bem Arão, quando acenderes as 7 lâmpadas, elas deverão iluminar o candelabro para a frente. Então, querido, aqui quem vai acender a lâmpada era a tarefa do sacerdote. O sacerdote, na verdade, era Arão e quem mais? Quem se lembra? Quem eram os sacerdotes? Arão e quem? Os filhos de Arão, não é verdade? Então, os sacerdotes eram Arão e seus filhos. E nesse ponto aqui, eu quero que você entenda pela palavra do Senhor, que na verdade existe um propósito de Deus em tudo isso. O sacerdote, não é que o sacerdote, vamos dizer, não é que na igreja tem quem seja melhor ou pior, mas dentro da igreja tem quem tem mais autoridade e menos autoridade. Amém, irmãos? E vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que vocês acham que é melhor? Ter um cargo de mais autoridade ou de menos autoridade? Hein? A irmã acha que é menos autoridade? Quanto mais autoridade, mais responsabilidade. Sabe? A pessoa que é o chão de fábrica não é lugar que todo mundo pisa, não. É uma expressão para chamar aquele operário de baixo calão, aquele operário lá no início da carreira. Aquele operário, ele ganha menos, mas é porque, na verdade, aquele operário tem menos responsabilidades. Quando ele galga um cargozinho, ou ele sobe um degrau, ele está adquirindo autoridade. E o fato dele adquirir autoridade, aumenta também sobre ele as responsabilidades. Estraga algo na empresa lá, alguém tem que responder por aquilo. E quando o pau vai comer solto, vem de cima para baixo. A empresa quer produzir, não quer que nada estraga, que nada dê errado. Deu errado, vai estourando assim, 1 a 1, e alguém paga, como se diz, o pato. Eu conheço uma pessoa que era responsável por uma determinada área numa empresa. Aí ele saiu num final de semana
e deixou uma ponte ligada. É a ponte mesmo que chama aquele trem? Que é ponte mesmo, não é assim? É. Essa pessoa deixou a ponte ligada. Quando deu um problema, lá era final de semana, tentar ligar para ele, não conseguiram falar com ele. Na segunda-feira que ele chegou lá, o que você imagina que aconteceu? Foi mandado embora. Sem perdão. Para você ver como é que é incrível. O camarada deixou a ponte ligada, e ele era encarregado da área. E na hora de sair, sei lá como é que funciona, os irmãos que estavam lá na empresa aí sabem, eu nunca trabalhei numa área assim, mas era a responsabilidade dele. Então ele se danou, foi o primeiro a ser mandado embora. E numa crueldade terrível. Eles não quiseram saber quantos anos aquela pessoa foi boa no trabalho, que saber que cometeu um erro, está fora da empresa, do quadro da empresa. Ah, pastor, mas foi só um erro. Imagine se acontece um erro desse por ano, um erro desse por mês. Imagine se isso mata alguém. Como é que ficaria a empresa? Então, querido, por que eu estou te dizendo isso? Porque, na verdade, era a responsabilidade do sacerdote acender a lâmpada do castiçal ou do candelabro, como está na minha tradução aqui. A Bíblia está dizendo que ele deveria acender as 7 lâmpadas. E essas lâmpadas não podiam ser acesas em qualquer direção. Elas deveriam iluminar para frente do candelabro. E assim, também tem um outro detalhe que eu não coloquei ali. Até mesmo o modelo do candelabro ou do castiçal era muito específico. Ele tinha que ser feito de ouro batido, desde o pedestal da parte de baixo dele, até o topo, as flores que eram os ornamentos daquele candelabro. Eu quero que você guarde esses detalhes, para a gente ver o que se importa para nós hoje. Qual o valor desses detalhes? Então fica para você aí, que a palavra de Deus então começa a nos falar sobre obediência a Deus, da parte daqueles que trabalham na obra do Senhor, e nesse caso eram os sacerdotes. Eles deveriam acender a lâmpada e as lâmpadas deveriam iluminar em determinada direção. Fica para você esse detalhe. Será que Deus se importa com a forma que nós fazemos as coisas? Não é? Sim, né, irmãos? Será que Ele se importa? Ou a gente simplesmente faz? Não é? Eu disse aqui na semana passada, ou numa das semanas, não me lembro, que Deus não se agrada nem um pouco dos improvisos, porque você vê que tudo o que nós estamos estudando é muito detalhado. Então, o professor não pode chegar no domingo para dar aula e se apoiar no seu conhecimento adquirido ao longo dos anos. Por exemplo, eu sou crente há 31 anos, então, não justifica eu chegar no domingo para dar uma aula na escola dominical, e me apoiar no conhecimento adquirido em 31 anos. Não, ainda que o assunto eu saiba muito sobre ele, saiba de cor, eu não tenho o direito de fazer isso, porque Deus não agrada de nenhum improviso. Agora, o que vai acontecer é que se eu for pego de surpresa, eu posso descansar, porque eu tenho 31 anos que eu estou caminhando na presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Eu já cheguei em determinadas igrejas, totalmente despreparado, aquela visita corriqueira, a pessoa bate no ombro e abraça, oh, que bom que você veio nos visitar, hoje você vai pregar. Aí você não tem nem 15 minutos para poder falar, e agora que eu vou falar? Aí sim, aí eu me apoio nos anos que eu estou escutando pregação, os anos que eu estou caminhando com o Senhor, e falo, Deus, tem misericórdia, esse pastor me pegou de surpresa, eu não pude preparar nada, e o que o Senhor põe no meu coração para falar? Em geral, Deus vai nos colocar no coração algo muito simples e nada complicado para trazer para a igreja, e Deus vai abençoar. Amém, igreja? Isso é improviso? Isso é surpresa. Eu não estou improvisando, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Jamais, se alguém bater no meu ombro e falar, pastor, você vai pregar para nós, e me der 15 minutos para preparar, jamais eu vou falar que não. Não, eu sou um covarde se eu fizer isso. Porque, na verdade, se eu tiver alguém ali na rua caindo, morrendo, e chegar e um médico passar e falar, aquele ali é o doutor fulano, e o doutor vai chegar e, não posso não, porque eu estou fora do ambulatório, eu estou fora do consultório. Não, ele vai tentar salvar aquela pessoa de qualquer maneira, não vai? Não é, irmão? Vai tentar salvar. Eu já ouvi casos de que a pessoa está com uma pancada muito forte aqui, o médico, com a sua experiência, ele sem dó, ele mete uma faca aqui qualquer, sabendo que vai abrir, ela vai pulsionar e vai sair sangue, sei lá o que, e salva vidas. Já vi furo aqui, a irmã que é enfermeira vai saber melhor do que eu. O que fura aqui mesmo para respirar? Traqueia? Eu já vi cenas, eles falam, não faça isso em casa, o camarada é o médico, mas o outro lá estava morrendo, sei lá, acho que é por causa da respiração, o rapaz pegou o que tinha na mão e meteu a faca, ele sabe até onde devia, ele estudou para isso, né? Ele sabe a profundidade, e foi
salvou uma vida, correu, levou para o hospital, eles entubaram, salvou. E isso, de fato, um médico que não é covarde, ele estudou 6 anos, mais alguns, treinou. Então, nós não podemos nos acovardar. Mas agora, Deus não ama e não gosta de improvisos. Se eu vou dar aula no domingo, eu tenho de domingo a domingo para preparar uma boa aula. Então, eu devo preparar o melhor que eu puder. Se eu vou tocar o violão, se eu vou dirigir um louvor, se eu vou dar um testemunho, eu tenho o dever de me preparar. Nunca funciona se a gente for pego de surpresa. Amém, queridos? Amém? No domingo passado, na virada do ano, por exemplo, eu perguntava aqui, quem quer dar seu testemunho, me comunica. Aí eles foram comunicando, eu quero. Fizemos a escala e teve alguns que pediram orientação, foram orientados, vieram, deram seu testemunho bonitinho, cada um sabia que ia falar. Amém, queridos? Então presta atenção na questão da obediência a Deus, que deve partir de quem está à frente do trabalho. Então, se Deus te colocou à frente de algum trabalho, você tem que aprender a ser obediente e fazer as coisas de acordo com o que Deus espera que você faça, e não de acordo com o que você pense que deve ser feito. Esse é o primeiro ponto, tá? Agora, note um detalhe que eu deveria ter perguntado antes de virar isso aqui. Note que os castiçais e as lâmpadas acesas são símbolos da igreja do Senhor Jesus, que é a luz do mundo, e o pastor, o sacerdote, é a pessoa que deve acender as lâmpadas, como nós vimos. Ou seja, o papel de anunciar o evangelho, a luz do evangelho, do Senhor Jesus Cristo, está na responsabilidade daquela pessoa que é o pastor da igreja. Abre bem a sua Bíblia lá, se você puder, claro, e tiver à disposição, em Apocalipse 1, a partir do versículo 12. Claro que nós não vamos ler tudo, mas só para você ver que você vai ver que o que representa muito bem esse capítulo 7, nesse início, falando dos castiçais, é exatamente esse capítulo 1 de Apocalipse, versículo 12 para baixo. Quando João disse assim, eu voltei para ver o que falava comigo, e ao voltar, está vendo? Ele não viu o que falava com ele, mas ele viu 7 candeeiros de ouro, ou candelabros, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido de cores, de vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro, a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, brancos como neve, e seus olhos como chama de fogo, seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele, na mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa, eu sou o que vivo, fui morto e estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer, o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, está vendo? E os 7 candeeiros são as 7 igrejas, está vendo? Então, por isso que nós colocamos, aqui está pedindo para acender as 7 lâmpadas do candeeiro. E eu quero que você entenda que o correspondente às 7 lâmpadas lá do capítulo que nós lemos é a igreja. Então, se o sacerdote é aquele que tem que acender a lâmpada, que representa a igreja, quer dizer que é o papel do sacerdote, do pastor, daquele que lidera a igreja, trazer a luz, acender a lâmpada na igreja, que na verdade nós sabemos que a luz que ilumina nossos pés é qual? O que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés é? Então nós sabemos qual é a luz que o pastor acende nos dias de hoje. Amém, queridos? Amém? Não fica mais claro quando a gente acompanha assim? Então nós sabemos que o correspondente do Velho Testamento, sim, a lâmpada é a igreja, e a luz nós sabemos que ela é o Evangelho, né? O Evangelho do Senhor é essa luz que brilha, que alumia, que salva o homem do pecado e leva o homem para o céu. Nós sabemos disso muito bem, tá bom? Então vamos seguir. Encerrando o assunto sobre o tabernáculo, então, porque eu disse que o capítulo 8 vai encerrar,
Encerrando o assunto, o texto vai falar da consagração dos levitas. Do verso 5 até o 26, nós vamos ver a palavra falando da consagração dos levitas. Tá bom? Eles haviam sido tomados entre os filhos de Israel, tá vendo? Para agora serem separados e purificados. Olha bem a Bíblia no versículo 6 e 7. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e os purifica. Amém, igreja? Ou seja, tira do meio do povo de Israel os levitas. Eu quero que você selecione os levitas do meio do povo de Israel. E depois ele fala. E eu quero que você purifica eles também. Eu não sei se eu coloquei ali, eu não coloquei. Mas, querido, o que você entende por purificar? Eu queria ouvir até mais de 2 pessoas falarem. O que você entende por purificar? Deus dizendo, tira os levitas, ou toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. O que você entende hoje por purificar? Hein? Não, separar não é purificar ainda. Limpar, aí sim, purificar é limpar. Por aí vai. Tá bom? Tirar do meio seria santificar, separar, né? O significado primeiro. Agora, purificar, irmãos, é tornar puro. Não é? Como é que eu vou pegar uma água e tornar essa água pura? Eu estou ficando especialista em tornar a água pura. Porque a água da piscina, ela está imunda, suja, e eu tenho que purificar aquela água, tornar aquela água apta para ser bebida. Qualquer um pode pegar daquela água e beber. E olha que aquela água está ali há muitos anos. Não se joga água fora no mundo, você sabe disso? Recupera a água. Então eu estou virando especialista em recuperar a água. É uma pena que eu não tenho aqui agora, mas eu deveria ter para te colocar como é que a água fica se a gente ficar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses com ela parada. Ela fica verde, cheia de lodo, e fica uma água espessa. Você pega assim, ela está grossa, quase um mingau. Aquela água ali não se joga fora. Com o uso de produtos químicos adequados, aquela água fica própria para beber. E agora então eu consegui colocar aquela água, que você olha o fundo da piscina, aquela coisa linda, ela está perfeita. Eu tenho que usar kits de teste químicos para pegar a água e ver o que é que precisa colocar. Só isso, eu só tenho que saber ler o equipamento. O pH dela está alto, está baixo, tem um produto que aumenta, tem um produto que reduz. A alcalinidade está alta, está baixa, eu tenho o produto, e tenho a média que tem que ficar para ela ficar boa. Sem equilibrar essa água, ela nunca fica cristalina, bonita e boa para uso. Tá? Mas ela tem que ter um ponto. Então, eu estou ficando bom para purificar a água. E eu te digo que o significado mais claro de purificar é isso, tornar puro, tornar limpo. Então, quando Deus vai e manda tirar do meio do povo de Israel os levitas e purifica-os, Deus está falando exatamente isso. Tira de todos os povos, de todo o povo de Israel, tira os levitas e faça eles ficarem puros. Faça eles ficarem limpos. Amém? Amém, queridos? E me responde, por que Deus queria que eles ficassem limpos? Ou mais limpos do que os outros? Por que será que ele vira e fala, tira esses e faz eles ficar mais limpos que os outros? A irmã disse, é porque eles iam trabalhar na obra. Para ser exemplo. Para quê? Deus está tirando uma parte do povo e pedindo que essa parte ficasse mais pura, mais limpa do que os outros. Na verdade, a irmã falou tudo. É o que eu quero que você aprenda hoje. Deus estava dizendo assim, olha, nós vamos ter uma igreja chamada Tenda Tabernáculo, aqui no Velho Testamento. E nós precisamos de gente para fazer esse tabernáculo funcionar, para oferecer sacrifício, para poder tocar instrumentos, para poder cantar louvores, para poder trazer a palavra da minha parte, né? Deus fala para o homem e o homem fala para o povo. Então, Deus estava ali instituindo o culto, nós sabemos disso. E aí ele começa a mostrar para nós o seguinte, que quem quer trabalhar na obra de Deus, tem que ser tirado do meio dos outros, do povão, e ser purificado. Mais do que ser exemplo, como o irmão disse, na verdade, você precisa estar puro. Na verdade, é mais do que separado, porque na verdade, separado, ele disse aqui, toma os levitas. Quando ele tomou, ele tirou. Toma, veja bem, toma os levitas, tira. Essa é a santificação, você separou. Agora ele fala, purifica eles, não só toma,
Porque lá você vai ver que ele toma um novilho, entre todos os novilhos ele toma um novilho, entre todos os carneiros ou cordeiros ele toma um cordeiro, mas aquele tira do meio e traz, só que aqui, antes de trabalhar, vocês deverão ser purificados, é o que a irmã diz. Então ela falou bem, antes de tocar, antes de cantar, antes de vir cá pregar, antes de fazer qualquer coisa, você tem que ser tirado do meio do povo e tem que ser lavado, limpo, purificado, porque Deus não trabalha de outra forma. Então não é pelo tanto de diploma que eu tenho, não é pelo meu conhecimento técnico, não é pela minha eloquência, não é as pechadas que a gente tem, na minha época chamava pechada, hoje eu não sei como é que chama, não é pela influência que eu tenho, não, é porque Deus me tirou do meio do povo, e me limpou, me lavou, aí Ele me pôs para trabalhar na sua obra. Essa é a grande lição. Isso não importa o que você faça, você tem que ter passado por esse processo, ser tirado do meio do povo, ser purificado para fazer o trabalho. Então, querido, esse é um processo que tem que ser respeitado. Deus não faz diferente, a gente precisa respeitar isso. E agora, vamos lá, o que seria, naquela época e hoje, ser tirado do meio do povo? É claro o que é. Ser tirado do meio do povo é não fazer as mesmas coisas que o povo faz. É não ter os mesmos gostos, as mesmas vontades, as mesmas aspirações, os mesmos objetivos, os mesmos projetos. Isso é ser tirado. E olha que Deus, para abençoar uma pessoa, no geral, Ele tira essa pessoa de um lugar e coloca no outro. Olha na Bíblia se teve alguém que Deus abençoou e Ele não tirou de determinado lugar, de determinada posição, lavou, limpou, purificou, para depois usar. Lembra? Moisés estava no meio do Egito, lá no meio na casa de Faraó. Para Deus trazer Moisés de volta para a casa do Faraó, o que ele fez? Tirou ele dali. Arrumou uma situação, ele foi tirado, foi para longe, ele escondeu, e lá Deus mandou ele voltar. Mas Deus nunca faz esse trabalho sem antes tomar do meio de um povo, purificar e colocar para trabalhar. Esse é um processo, um procedimento que a gente precisa rever na nossa vida. Hoje a gente vê uma escassez muito grande de chamado, mas por outro lado a gente vê também um excesso. Por outro lado, o outro extremo, é que todo mundo hoje pode fazer o que quiser, na obra de Deus não existe uma diferença, por isso nós estamos pobres de resultados, porque na verdade estamos fazendo a coisa da maneira errada. Então não sei quantos aqui estão nessa noite desejosos de servir a Deus, você tem que entender, você tem que sair do meio do povo, Deus tem que te tomar. Mas se eu quero servir a Deus, mas eu quero continuar fazendo o que o povo faz, então Deus não me chamou, porque quando Ele chama, Ele te tira do meio do povo. Lembra o que Deus quis fazer com Abraão? Deus quis abençoar Abraão. E o que Deus disse a Abraão? Sai da sua terra, sai do meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Lá no lugar que eu te levar, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você. E tem mais, eu estou contigo. Eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Querido, a gente não consegue ser tomado do meio do povo para Deus, sabe por quê? A gente quer servir a Deus, mas a gente quer estar no meio do povo. Onde o povo vai, nós queremos ir. A gente quer festejar como o povo festeja, a gente quer viver como o povo vive, a gente quer andar como o povo anda, e isso não é chamado. O chamado de Deus implica em você ser arrancado do meio do povo para ser lavado, limpo e aí servi-lo, sabe? Eu conversando com a minha esposa, eu falei com ela assim, eu teria dificuldade para passar meus feriados, meus sábados e domingos, e essas datas mais marcantes, Natal e Ano Novo, eu teria dificuldade de passar esses lugares em qualquer outro lugar, sabe por quê? Porque desde que eu aceitei Jesus, eu fui tirado do meio do povo. Eles fazem, mas eu não tenho prazer. Um dia eu falei com ela, não, meu Deus, eu acho que será horrível para mim, do 31 de dezembro para 1º, eu passei em algum lugar que não seja
no serviço do Senhor na igreja. Mas tem gente que não consegue. Natal para mim também é a mesma coisa, as datas mais marcantes dos anos, de um ano aliás, eu não saberia passar o 15 de novembro, por exemplo, eu não saberia passar o 15 de novembro em outro lugar que não fosse na igreja. Porque eu fui tirado do meio do povo. As datas comemorativas da minha vida, aniversário, de nascimento, de casamento, eu não saberia comemorar os meus aniversários se não fosse na casa de Deus. Eu fui de tal maneira tirado do meio do povo para o serviço de Deus, que na verdade eu não sei, eu não consigo comemorar o aniversário de casamento, senão agradecendo a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus. Essas coisas é o que acontece com quem é tirado, você literalmente é tirado. Quem é chamado para a obra, tem que saber que a primeira coisa que Deus faz é tirar do meio do povo, separar no caso, lavar, purificar, e aí te dá para fazer o trabalho do Senhor. Amém, igreja? Amém? Quem quer ser chamado, diz amém aí. Oh, glória a Deus, eu pensei que não ia ter amém não, mas tem. É gostoso, tá? É gostoso porque é assim que funciona. Então vamos seguir, já que nós já estamos dando esse tempo todo para você entender. Então veja bem, que esse assunto sobre a consagração, sobre o tabernáculo encerra, com a consagração dos levitas, e eles haviam então sido tomados entre os filhos de Israel, para eles serem separados, no caso, e serem purificados pelo Senhor. Agora, o processo de purificação deles aqui nesse texto também é significativo para nós. Agora, vamos lá ver uma coisa. Verso 7 diz assim: assim procederás para os purificar. Está vendo? Olha, assim será a purificação deles. Esparge sobre eles a água da expiação. Os irmãos sabem o que é espargir água? Espargir água é espirrar água, assim, tá? Então é espirrar água. Então Deus está falando, ó, vocês vão ser purificados assim. Esparge sobre ele as águas da expiação. Depois, passa a navalha sobre todo o corpo deles. O que é passar a navalha sobre todo o corpo? Existe aqui uma tradução que precisa ser melhorada, pelo menos nos dias de hoje. O que é passar a navalha? Pois é, raspar. Só que dá a entender que é pegar e... igual essas meninadas estão fazendo aí. Eu estou atendendo um punhado de gente que passa a navalha no corpo, mas é para suicidar. Não é, aí passar a navalha ficou uma coisa com duplo sentido, e o sentido até pejorativo, que é ruim, que é mal. Passar a navalha, a gente pensa que é se cortar, mas na verdade é aquilo que a irmãzita disse. Por isso você tem que ler a Bíblia e buscar o entendimento que ela está querendo dizer, porque às vezes pela dificuldade de tradução, ou pela evolução do idioma nosso e de todo mundo, você sabe que a única língua morta no mundo, ela morreu de fato. Qual que é uma língua morta? Fala uma língua morta que foi muito comum no mundo, principalmente no mundo da ciência, e ela está literalmente morta. O latim é chamar língua morta. Não evolui mais não, é aquilo mesmo. Tanto que quando você quer falar uma palavra científica que o mundo inteiro vai entender, usa uma língua morta. Essa língua morta, ela não muda, ela não tem vida. O latim é uma, então o termo em latim, quem sabe... Quem vai estudar ciência em várias áreas, você vai ver nome latim, porque é uma língua morta. O português não é uma língua morta, ele evolui. Então, quando disse aqui para nós, aqui nesse versículo aqui, dentro da purificação, que eles deveriam espargir água, tudo bem, é espirrar água, e que depois deveria passar a navalha sobre o corpo, já fica difícil. Passar a navalha para nós hoje tem um significado muito ruim. Seria se cortar. E na verdade não é rapar o corpo. Pastor, o Levi deveria rapar o corpo, e a Bíblia diz que é de cima embaixo. O camarada vai ficar como um bebezinho. Depilação total, e era um homem, e macho mesmo, tá, irmão? Igual eu dizia lá com o meu netinho, macho igual uma franga. Era depilar o corpo. Ah, pastor, então a partir de agora eu vou depilar meu corpo. Desculpa, se você depila o corpo, você está fazendo algo que não é próprio dos homens, é das mulheres. Aqui nesse caso, você vai ver que não era apenas depilar o corpo. Essa é a diferença. Vigia. Deus pôs diferença entre homem e mulher. E os pelos são uma boa diferença entre homem e mulher. Tá? Uma mulher que ficar uma semana e meia sem rapar, aqui, sem se depilar o rosto e ficar assim igual eu, tá esquisito. Acho que tem uma semana e meia, 2, parece que eu estou assim. Acho que tem umas 2, né, que eu estou sem rapar a barbicha assim. Eu rapo ela hoje, amanhã já está crescendo. Tijão deve ser assim também, a família toda, é triste. Eu rapo ela assim, eu fico igualzinho a minha testa aqui, ó.
No outro dia já tem, eu fico aborrecido. Falei, meu Deus, mas porque aí no segundo está mais, terceiro está mais, no quarto, uma semana já está. Então eu estou desanimando, eu estou largando esse tempo para lá, porque na hora de cortar dá uma choradeira. Eu não sei os irmãos aí, é difícil cortar a barba aí, irmão? Eu sofro. Na hora de rapaz, dói, machuca, então eu preciso sofrer uma vez por mês. Querido, eu estou falando isso para você entender que existe uma diferença. Isso não é um apoio para você sair por aí rapando o seu corpo, porque não é. Aqui era um procedimento muito específico para o levita que ia servir e tem um significado por trás, que eu quero que você entenda. Então veja bem, então o procedimento era esse, aspergir de água tudo bem. Quando fala passar a navalha pelo corpo, eu quero que você entenda que não é se cortar, era se depilar. E depois vai falar ainda que ele tinha que lavar as vestes. Lavar as vestes é tranquilo, é o quê? Lavar a roupa. Então dá para entender que o ritual de purificação era espargir água, espirrar água, depois era depilar o corpo todo e depois era lavar as vestes, diz a palavra no versículo 7. Assim eles estariam purificados. Agora, eu quero que você preste atenção numa coisa. Existe aqui uma semelhança muito grande na consagração com a consagração dos sacerdotes, né? Comparando a consagração do sacerdote com a dos levitas, parece muito, só que tem um detalhe. Os sacerdotes, eles deveriam, na verdade, lavar os corpos, lavar mesmo, tomar banho e vestir as roupas sacerdotais. Está lá em Êxodo 29, 4 e 5. Já os levitas, irmãos, eles não tinham que lavar o corpo, senão apenas aspergir água, jogar água, raspar o corpo e também depois lavar as roupas. Agora, para e pensa, os últimos aqui, os levitas, eles iam rapar o corpo, apenas espirrar água e depois lavar as roupas. Já o sacerdote cá atrás, ele não deveria raspar o corpo, mas ele deveria, na verdade, tomar banho, ser lavado todo e depois vestir roupa especial. Essa diferença aqui nos chama a atenção. Abra sua Bíblia lá, por favor, em Êxodo 29, só para você conferir, porque eu sei que se eu só falar, você depois não vai ler. Olha, na consagração dos sacerdotes, Êxodo 29, o versículo 4 e 5 diz assim: então farás chegar Arão e seus filhos à entrada da tenda da congregação e os lavarás com água. Está vendo? Vai fazer eles entrar, não rapa corpo, mas manda água neles, sem dó. Verso 5. E depois tomará as vestes e vestirá a Arão na túnica e do manto da estola sacerdotal e da estola sacerdotal e do peitoral. E lhe cingirás a estola sacerdotal com o seu cinto de trabalho artesanal. E depois vai falando as demais roupas. Então, querido, existe uma diferença aqui entre a consagração dos levitas e a consagração do sacerdote. Não cabe a nós questionar por que o sacerdote tinha que tomar banho sem raspar o corpo, ao passo que os levitas tinham que raspar o corpo e não tomar banho, e jogar água, não é? Lá o sacerdote ia vestir as roupas sacerdotais, e cá a roupa do que teria que ser lavada é a roupa do levita. Veja bem, a roupa do levita que tinha que ser lavada e não o corpo dele, mas o corpo dele tinha que ser raspado. Não é sério? Não é, irmãos? É sério. E olha os detalhes que Deus coloca. O que diz para você então tudo isso? Tomar banho, trocar de roupa, depois raspar o corpo, ser aspergido com água e, enfim, lavar a roupa e depois vestir. O que isso vai dizer para nós? O que você pensa? Mas vocês estão entendendo, querido, que Deus se preocupa? Se a gente for entender que o Velho Testamento é sombra do Novo, a irmã até andou bem nesse entendimento, que é isso, você tem que ler o Velho Testamento e tentar compreendê-lo a partir do Novo, porque senão você não vai entender nada. Hoje mesmo a gente estava conversando lá em casa e falando, o Velho Testamento é símbolo, é sinal, e ele morreu. Ele, literalmente, ele perdeu sua força. Assim como um testamento só tem força, até que surge um outro testamento, sabia disso? É assim que funciona. É uma maneira bruta de comparar, mas é como uma procuração. Ela tem valor até que surge uma outra procuração. Para surgir outra procuração, aquela primeira tem que perder o valor. Aí sim, a outra vai surgir, porque enquanto tem uma procuração, a outra não vale. Não existe outra, é aquela. Então, uma tem que anular a outra. Testamento é a mesma coisa. Então, o Velho Testamento, você tem que compreender ele como luz. Você tem que entender ele à luz do Novo Testamento. É assim que funciona. Porque senão você vai ficar agarrado lá, não vai compreender nada. Então, veja bem, vocês andaram bem. Aqui está falando de corpo,
A purificação está falando de corpo e de roupa, não é? Corpo e de roupa. Ou seja, de interior e de exterior. É isso que o texto está mostrando para nós. Está falando de interior e exterior. Ou seja, não adianta eu vestir roupa limpa, estando o quê? O meu corpo sujo. Então não adianta eu vestir de santo, vestir roupa sacerdotal, em cima de um corpo sujo. E aí você pode ir mais para dentro ainda. Se você quiser espiritualizar isso de forma geral, você vai entender que importa 100% como eu estou por dentro da minha alma, minha mente, o que eu estou vivendo no oculto, onde ninguém vê. É isso que Deus está vendo. A própria Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior do homem. Então, querido, esse processo de purificação, trazendo à luz do Evangelho, nós vamos entender que Deus espera que o processo de purificação começa pela lavagem do corpo, pela raspagem, a depilação, a depilação do corpo, para depois entrar a roupa de serviço, a roupa de trabalho, o uniforme de trabalho. É a cara que você vai ver. Muito bem, aquela pastora falou do culto de vir adorar a Deus, mas está limpo, está puro, está limpinho a alma lá dentro, porque, querido, não funciona de outra maneira. Deus se preocupa com a minha pureza, a sua pureza e a nossa santificação. Deus se preocupa. Não é só, querido, viver uma vida dupla, onde eu ensino uma santidade e eu vivo o inferno. Essa até que foi boa, né? Não funciona viver essa duplicidade de encenar a santidade e viver o inferno. Misericórdia. Deus vê tudo, Ele está vendo, e de lá Ele deve estar sentado e olhando e falando, meu Deus, oh meu Deus não, que Ele é Deus, né? Ele deve olhar e pensar, o que essa pessoa está pensando, o que ela está fazendo? Não é? O que ele está pensando? O que o Edgar está pensando? O que o fulano está pensando que ele está fazendo? Eu estou vendo ele. Querido, a gente engana os homens, mas não engana a Deus, amém, querido? Amém, querido? E eu quero trabalhar isso com você. A sua vida pessoal interessa a Deus. Sua vida de negócios, de compra e venda interessa a Deus. A sua vida lá fora interessa a Deus mais do que a mim. Interessa como é que você vive o seu relacionamento marido e mulher, pai e filho. Interessa a Deus. Como é que você vive lá na escola, na faculdade. Interessa. Deus está vendo tudo, e se há alguma incompatibilidade na sua vida relacional com Deus, isso preocupa a Deus, e Deus quer mudar isso, isso é o processo de purificação, para nós podermos oferecer a Deus um serviço digno, um louvor, uma adoração, servir a Deus uma devoção que vai agradar ao Senhor. Esse ano a igreja está muito comprometida em ler a Bíblia toda durante o ano. Eu estou muito feliz de ver. Esse ano parece que o ano passado, acho que 3 ou 4 leram a Bíblia toda pela primeira vez. E eu espero que esse ano de 2018, muito mais vão ler. Mas eu quero que você entenda que durante o seu desespero, aquela vontade de ler a Bíblia, eu quero que você entenda que Deus está preocupado com a tua purificação. Porque isso não recai só sobre o sacerdote, que na época lá era Arão e seus filhos. Isso não recai sobre o pastor Edgar, não. Isso recai sobre a sua vida. Amém, igreja? Amém? Santificação, purificação é exatamente isso. É isso que esse texto vai falar para nós, está vendo, irmão? Porém, existe uma diferença muito clara. Os sacerdotes tinham que lavar o corpo e depois vestir. Os levitas tinham que rapar o corpo, aspergir primeiro, depois rapar, e depois eles deveriam lavar a roupa. A Osita, a irmã Grace, todos os irmãos que já trabalharam algum dia, talvez, eu não sei se a Osita trabalhou, ou talvez sim, dentro de um bloco cirúrgico, por exemplo. Gente, os irmãos sabem disso. Eles não operam uma pessoa sem dar uma raspadinha, se o local... Hein? Não é? Não é? Ele não chega lá, o homem não chega lá, peito todo cabeludo, e chega lá e vai fazer uma cirurgia cardíaca nele, né? Ou no abdômen dele. Como é que faz mesmo, irmã Grace, irmãozita? Rapa. Então você está entendendo? Eu estou trazendo para você, por que rapar? Porque Deus estava preocupado com a contaminação.
Isso é simbólico, queridos. À luz do Novo Testamento, você vai ver que é o que Deus está preocupado com a minha vida. Eu posso tentar te enganar mais 30 anos nessa igreja, mas eu não engano Deus. Ele vê o que eu faço pelas madrugadas. Sabia? Pastor, mas Deus está lá. E como está lá na roça onde eu estou? Ele vê. E vou ser mais sincero, Ele vê o teu pensamento, Ele sabe o que você pensa. Isso é purificação. E a gente precisa ser sincero com o nosso Deus. Ele está buscando. Lembra lá em João que diz assim: Deus busca para si adoradores que eu adoro em espírito e em verdade? Quer dizer isso. Deus está buscando gente que adora Ele calado, em silêncio, com comportamento. Ou seja, aquela pessoa em espírito, ela me adora. Olha como é que ela foge do pecado. Olha como ela resiste à tentação. Olha como ela se submete para que o meu nome seja glorificado. Olha que exemplo. Aquilo ali, ó, aquele é meu adorador. Aquela é minha adoradora. Querido, esse é Deus. Amém, queridos? Amém? Esse é o Deus da Bíblia. Eu estou trazendo para você o Deus da Bíblia. Eu não vou te enganar, não. Nós precisamos ser purificados a cada dia. Aí a irmã lembrou muito bem de Isaías, quando teve a sua visão. Quando ele teve a visão, ele se viu imundo, impuro, vivendo no meio de um povo impuro. Ele tinha os lábios impuros e vivia no meio de um lugar impuro, de um pessoal impuro. Mas por que ele viu isso? Ele viu isso porque ele teve contato com alguém muito santo, que era Deus. Ele disse: eu vi o Senhor. Não é? Ele viu o Senhor, e ele viu em espelho quem ele era. E isso perturbou Isaías. Então, querido, se a tua vida prática não te perturba com relação ao pecado, você ainda não viu o Senhor. Porque no dia que você vê o Senhor, você vai ver Ele tão puro e tão santo, que você vai ter vergonha do pecado. Aquilo que você fazia, você vai ter nojo. Ah, pastor, eu carrego um pecado comigo que eu tenho anos. E aí? Que dia que você vai ter vergonha do teu pecado? No dia que você tiver um encontro com um Deus muito puro, muito santo. É automático. Você sabia que igreja não precisava ter regra nenhuma? Hein? Igreja não é para ter regra, não. Os crentes eram para conhecer Deus. A partir do contato, você começa a ter vergonha de tudo. Esse negócio, pastor, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, a gente pode usar isso, a gente pode usar aquilo. Me ajuda, vai crescer. Vai encontrar com Deus. O que você encontrar Deus, você vai ver Deus tão puro e tão santo. Você vai, nossa, o que eu estou arrumando? Experiência. O que eu estou te dizendo? Tenha contato com Deus da Bíblia. Tenha contato com o Senhor. Não tenha contato com a religião. Tenha contato com Deus. Vai para casa hoje e busca a Deus. Deus, eu quero ter um contato com o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor através da Bíblia Sagrada, da palavra. Tá bom, queridos? Então vamos seguir aí, porque o relógio não para. Em seguida, então, nós vamos ver o ritual para aqueles que entravam para o serviço de Deus no tabernáculo. Ou seja, a consagração levava água, corpo rapado e sangue. Né? Nós vimos todo esse processo, esse procedimento. Tudo isso mostrando que quem serve a Deus tem que ser purificado e lavado. Agora, muito mais lavados com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Veja lá o que diz para nós, 1 João, aí eu estou falando lá do Novo Testamento, tá? É pouco antes de Apocalipse. 1 João, você vai ver que vai falar sobre o sangue de Jesus Cristo que nos purifica. Eu só espero ter anotado certinho ali, viu? Porque, na verdade, eu às vezes erro aqui o texto e aí depois eu fico perdido procurando. 1 João 1, isso mesmo, 1 João 1, 7 a 10. Diz assim: se porém andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está vendo, querido? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Como? Se nós andarmos na luz como Ele na luz está. Veja que o versículo 7 diz: se porém andarmos na luz como Ele na luz está. Vamos lá. Está falando o versículo 7, 1 João, se andarmos na luz como Ele na luz está. A primeira parte do capítulo 8 de Números manda os sacerdotes fazer algo. O que eles tinham que fazer mesmo lá? Acender a luz. E agora aqui está dizendo o versículo 7 de 1 João 1, se nós andarmos na luz que está acesa, nós temos comunhão uns com os outros, e aí o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Veja que o Velho Testamento, irmãos, ele tem sentido para nós, quando nós o compreendemos à luz do Novo Testamento, tá vendo? Então tudo isso mostra para nós o quê? Que a gente, para trabalhar para Deus, a gente tem que ser purificado. E eu vou te dizer uma coisa: ser separado, santificado, ser purificado para o serviço, é um procedimento que as pessoas não gostam de fazer.
Hoje a gente criou uma ideia de que trabalha na igreja, quem a gente passa por um perfil, quem a gente acha que deve, que não deve, porque quando a gente vai falar de purificação, as pessoas pulam desta altura, quando a gente vai falar de purificação para o serviço. Mente pura, coração puro, atitudes puras. A gente quer servir a Deus, mas a gente não quer ser purificado. A gente quer fazer algo, mas não quer ser purificado. E eu disse, quanto mais alto o cargo, mais autoridade, mais responsabilidade, mais vai ter que ser purificado. Como nós dissemos ali, Deus quando Ele tira, Ele chama alguém, Ele vai tirar, Ele vai fazer o processo de santificação, que é o de tirar do meio do povo. Quando o próprio Deus faz isso, tira do meio do povo, já está começando o processo de purificação, sabia? Não é? Já está começando o processo de purificação. É igual a pessoa que vai fazer cirurgia, vamos pensar a pessoa que vai fazer cirurgia. Ela não chega lá e faz a cirurgia, a não ser que seja uma urgência mesmo. O camarada estava na rua lá, acidentou, teve uma parada cardíaca, ele vai chegar, ele vai passar por um procedimento muito rápido para não morrer. Aí ele não vai passar por aquele procedimento todo. Mas se é uma cirurgia programada, ele vai controlar a alimentação, a medicação, ele vai controlar tudo e vai chegar muito preparado. Então vamos lá, quando Deus chama alguém, Deus nunca chama ninguém às pressas. Primeira coisa que você entenda, Deus nunca chama às pressas. Então quando Deus chama, no momento que Ele chama, já começa o processo de purificação. Ele já te separa. Ele chama, Ele tira fora. Isto é a santificação. Agora, o processo de purificação, ele é também exigido tanto quanto aquele primeiro lá, que era o de tirar para fora. Então, quando ele tira para fora, aí cabe sim às pessoas não julgarem, eu não diria julgar. Tanto que aqui era atividade do sacerdote fazer esse trabalho de separação e até de avaliação. Você mesmo tem vindo toda quinta, e os irmãos têm vindo toda quinta, e viram que cabia ao sacerdote fazer a avaliação da oferta que a pessoa ia oferecer a Deus. Ele não podia chegar lá qualquer novilho, qualquer carneiro, qualquer ovelha. Se chegasse com a ovelha e falasse, está aqui minha ovelha, meu carneiro que eu estou oferecendo, o bode pelo pecado. Ele não podia pegar aquilo ali, simplesmente me degolar e oferecer. Não, ele ia fazer uma avaliação. Nós vimos lá, se era perfeito, se estava de acordo com o que mandava a lei. Então esse processo de avaliação, viu, Davi? Cabe aos homens, que Deus instituiu, as instituições de Deus fazerem. Então, na verdade, não é que estejamos julgando alguém de forma alguma. É que existe o procedimento que a gente tem que seguir. É o procedimento que Deus estabeleceu. Agora, é claro que ninguém pode julgar o outro. Não, ninguém cabe julgar. Mas a vida tem que condizer com esses padrões que nós acabamos de dizer. Tá? Eu não posso, por exemplo, ser um frequentador dos ambientes mundanos, dos bares e dos botecos da vida e querer ministrar diante de Deus. Então, eu não fui tirado de lá, eu não fui separado. Está vendo? Então, eu sou ministro de algo específico. Eu sou ministro de algo específico. Eu sou ministro do Evangelho. Você é ministro do Evangelho. Você é ministro na casa de Deus. Então, não te cabe em determinados ambientes. Deus não agrada, você foi separado de lá. É esse procedimento que aí não é bem julgar. Na verdade, é fazer o processo que Deus espera que seja feito, que é o da separação. Tá bom? Eu gosto de brincar muito assim. Se vocês me verem lá num boteco, naquele botequinho mesmo, pé rachado mesmo, vocês me verem lá, sentado lá, travado num papo com alguém, o que vocês vão pensar de mim? De bermuda, tá? Barbudo igual eu estou, assim, essa barba sem fazer. Eu não sei se vocês notaram que eu deixo a barba fazendo, grana é por vaidade não, eu nem dou uma melhorada nela e tal, um dia eu ainda quero fazer. Isso não tem vaidade nenhuma, isso é feio para burro, eu largo esse tempo para largar mesmo. Mas contudo, eu vou dizer para vocês, eu vou fazer a mesma pergunta diferente. É um bom lugar para eu estar? De bermuda, de chinelinho igual eu gosto? Então é para vocês verem, querido, que não é julgar, exigir que o pastor não vá em determinados lugares. Não é? Hein? Como é que é? Isso. A Alzida lembrou bem. Eu não fui em nenhuma festa da faculdade. Estudei 5 anos de faculdade e 1 ano e meio de pós-graduação. Eu não fui em nenhuma festa. A Alzida lembrou bem. Por que eu não fui? Porque eu fui arrancado de lá, do meio do meu povo, do povo chamado brasileiro, fui arrancado do meio do meu povo, para um serviço.
Como nós vimos aqui. Deus lavou o meu corpo, me deu outras vestes. Então eu tenho que ser assim. Isso não é pesado para mim também não. Quando eu entrei na faculdade, já entrei determinado. Você sabe da minha história. Eu não ganho ninguém, rapaz, sentando na roda dos escarnecedores, não. Os escarnecedores é que tem que sentar na minha roda. Era o que Jesus fazia. Ele andava, as pessoas sentavam na roda dele. Ele atraía as pessoas a ele. Ele não era atraído. Então, querido, é isso que você precisa compreender dentro desse processo, viu, irmão Davi? De escolher e trabalhar. O Senhor nos tira, mas de fato Ele nos tira, Ele cobra de nós. Então o Deus cobra de mim onde eu ponho o pé. E pronto, acabou. Eu posso esconder de vocês? Posso. Eu posso frequentar uns lugarzinhos noturnos sem ninguém ver? Posso. Mas aquele lá de cima está vendo, ele vai cobrar de mim. E eu estou preocupado com ele, não é com você. Então eu aceitei essa saída do mundo, essa saída de eventos. Eu aceitei essa separação. E eu tenho que caminhar nela. Então, querido, a gente hoje está vivendo essa ideia muito fraca de chamado de Deus, onde a gente aceita qualquer coisa, qualquer forma, e às vezes a gente se ofende quando a gente é cobrado. Querido, é assim que funcionava, é assim que funciona, é assim que sempre vai funcionar. Me ajuda, nós estamos pondo muita gente para fazer o trabalho de Deus, sem passar pelo procedimento de Deus tirar, Deus lavar e Deus colocar uma roupa para o serviço, o uniforme do serviço. Seria a mesma coisa de colocar lá na empresa para trabalhar, um camarada para trabalhar numa área perigosa, sem preparar o camarada e só põe ele lá. Ele vai morrer. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? Amém? Menino que não tem vida nenhuma, está carregando uma carteirinha de pastor por aí. Nada mais. Você veste uma roupa de pastor e está bom. E começa a falar por aí, as pessoas gostam. Então, querido, eu estou falando sério, e eu chamo a sua atenção para esse procedimento, tá? Que é de Deus para a nossa vida. A consagração implicava em lavagem com a água, o corpo rapado, o sangue, que na verdade nós sabemos que é a purificação pelo sangue do Senhor Jesus, tá? Outro detalhe, a função dos levitas era bem específica. Não era, como eu disse, apenas cantar na igreja, igual a gente tem a ideia de que levita é aquele que toca e canta. Como muitos pensam, mas eles deveriam servir os filhos de Israel na tenda da congregação, fazendo pelo povo de Israel expiação, de modo a abençoar o povo. Você vai encontrar isso no versículo 19. O que eu quero que você entenda? Do meio de todos os filhos de Israel, olha, dei os levitas a Arão e a seus filhos para fazerem o seu serviço, para fazer o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, para fazer expiação por eles, de modo que não haja praga entre os filhos de Israel, quando se aproximarem do santuário. Então presta atenção, irmão, se você tem um trabalho na igreja, se você tem um cargo na igreja, se você faz algo, você tem que entender que o seu trabalho é servir os irmãos, e de tal maneira servir, para que não haja maldição nem praga na vida desses irmãos. É o que o sacerdote, é o que o levita deveria fazer. Presta atenção, verso 19, olha, eles vão servir os filhos de Israel na tenda da congregação, para fazer expiação por eles, de modo que não haja praga entre eles. Então sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente para te servir, para que não haja praga em ti, na tua vida. Eu sou, na verdade, da parte de Deus, um instrumento para te proteger da praga, para te proteger do inimigo. Então, como é que seria meu trabalho, então, de fato, na tua vida? Para e pensa. Essa é a ideia de servir. Esse negócio de querer ser pastor, ser obreiro, ser tudo, meu camarada, e viver lá no mundo, o diabo vai te passar a perna. Porque o chamado de Deus é para você enfrentar o lobo quando ele quiser comer a ovelha. É por isso que muita gente começa a trabalhar na obra e depois vem problema, e vem problema, e vem problema, porque é espiritual. Eu já disse que quem escolhe trabalhar, está saindo lá da parte de trás da fila, da luta, e vindo para a fila da frente. E num confronto físico, num confronto direto, eu vou dizer, quem é que vai sofrer ataque primeiro? Para e pensa, num confronto direto de um exército na base da pancada, quem é que vai sofrer o ataque primeiro? Quem está onde? Na frente. E quem é que está na frente? Os obreiros. O pastor está na frente, os tocadores estão na frente, o dirigente de louvor está na frente, o líder do grupo está na frente, o professor da escola dominical está na frente, todos os obreiros estão na frente.
E aí é que entra a questão do nível de autoridade. Quanto mais autoridade, mais responsabilidade. Quanto mais autoridade, mais ataque. Mais ataque. Quanto mais autoridade, mais na frente. Quanto mais autoridade, mais na frente. Eu sou líder do grupo de 70 irmãos. Você está roubado. Você tem que defender 70 irmãos. E Deus vai cobrar o sangue deles, da sua vida. Nós temos um alvo, né? Estampar o alvo ali, tem que tirar. Me ajuda, viu, irmão? Tirar essa faixa dali para aparecer o nosso alvo ali de 1000 almas. Nós temos um alvo de 1000 almas, temos 365, vai aumentar um tiquinho, vai cair um pouquinho, porque nós vamos fazer a totalização do hall de membros. Na verdade, às vezes nós queremos chegar em 1000 almas. Mas na verdade, para chegar em 1000 almas, sabe o que quer dizer? É mais alma para eu defender das garras do diabo. Hein? E os obreiros, é claro. Pastor, por que nós não temos uma igreja com 1000 almas? Porque nós não temos condições de defender 1000. Defender como? Na oração. Quando o irmão manda para mim uma dificuldade, isso aí eu já vou ter que pôr nas orações. Estou atendendo algumas pessoas terríveis, agora são outros, não são aquelas mais não, tá? Já são outros, estão surgindo. E aí eu já falei com eles, eu posso colocar o seu nome na minha oração? Porque eu confio muito na oração. Não, pastor, então ora por mim que agora, vamos orar. E nós estamos orando. Eu estou defendendo aquela vida. Defendendo como? No reino espiritual. Eu não sei onde ela mora, eu não tenho nada além do telefone, não sei de nada, mas eu estou defendendo ela. E isso é diante de Deus, é espiritual. Eu estou pondo na oração. Deus, guarda aquele irmão, não deixa ele dar um tiro no ouvido não. Guarda aquela pessoa. Eu estou defendendo aquela vida. É esse o trabalho do levita, aqui no caso. Se posicionar de tal forma, que diz o versículo 19, ele ia fazer expiação para o povo, diz o versículo 19, ele ia fazer expiação pelo povo, de modo que não haja praga entre os filhos de Israel, quando se aproximarem do santuário. Essa é a função do líder, é a função do trabalhador, a função do obreiro, é a função do crente, é a função de cada um de nós, escolher alguém e nos colocar na brecha entre Deus e a pessoa, para que o Senhor tenha misericórdia, livre e guarde todo o mal. Não é bom quando a gente pede oração para alguém? Ajuda a orar sobre isso, e aí a igreja ora, a pessoa ora, e depois ela manda o resultado, olha, fulano já saiu da UTI. Como é gostoso, não é? Todo dia nós tivemos vários casos em 2018, assim, 2017. Pastor, ora, fulano está na UTI, está assim, e nós, meu Deus, então vamos lá, Deus, dá uma chance, tira da UTI, não deixa morrer. Aí depois vem a notícia que deu uma melhorada, aí glória a Deus, Senhor, mas tira de lá. Aí de repente deu uma piorada, foi assim, tá? E aí piorou muito. E aí, pastor, não tem jeito não, pelo jeito vai morrer mesmo. Falei, meu Deus, não deixa morrer, é novo, tempo para caminhar mais, dá para estar experiente. E aí quando a gente vê a notícia, saiu do UTI, já está em casa, tá bom? Vitória. E olha que eu tive um caso assim que eu nem fui lá visitar. Não precisa. É espiritual. Eu te defendo espiritualmente. O papel do levita, o papel do sacerdote é defender no reino espiritual. Amém, querido? Quando Deus queria destruir o povo de Israel inteiro, por causa do pecado de Israel, Moisés se levantou e falou para Deus, Deus, o Senhor tirou o povo de lá com mão forte e poderosa. Se o Senhor matar o povo no meio do caminho antes de chegar lá onde o Senhor prometeu, o povo ao redor vai dizer que o Senhor não teve força para levar o povo lá. Então eu peço ao Senhor, não mate o povo aqui, não mate ele, Senhor. Leva o povo para lá, ou então, risca meu nome do livro que o Senhor tem escrito. Deus virou para ele e falou, olha Moisés, eu risco o nome de quem eu quero. Eu não quero riscar seu nome, então não vou riscar. Mas agora eu vou fazer isso que você fez. Eu não vou matar o povo aqui não. Mas uma coisa eu te digo, essa geração nenhuma vai entrar na terra. De certa forma ele matou o povo. Quem acha que Moisés conseguiu enganar Deus, engalobar Deus, não conseguiu não. Deus só ouviu Moisés e não destruiu o povo todo. Mas aquela geração morreu toda. Só foram os meninos, os jovens que entraram na terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, quando te chama levita, te chama pastor, te chama pastora, te põe para trabalhar na obra, Ele te pôs para defender o teu grupo. Se Deus falar assim, eu vou matar esse grupo seu todo, que esse grupo está ruim, você tem que ter argumento para chegar dentro de Deus, pôr para o meu grupo. Nada mais do que isso, mas a gente não entende. A gente pensa que estamos para mais. Além disso, nada. Tá bom, querido? Vamos caminhar mais? A gente está quase lá, tá? Então nós vamos entender que o chamado deles era muito específico, o trabalho deles.
muito mais do que louvar, tocar instrumentos, era servir aos filhos de Israel na tenda, fazendo expiação por eles, de modo a abençoar o povo. Por fim, o texto mostra, irmãos, que os levitas tinham tempo de vida útil. Se você for notar do versículo 24 até o 26, você vai notar que eles deveriam servir na tenda durante 25 anos, e eles se aposentariam aos 50 anos de idade, podendo depois disso, de alguma maneira, trabalhar, porém não no serviço que Deus chamou eles. Eles deveriam trabalhar na guarda, mas nunca mais trabalhar nos ofícios iniciais. Presta atenção, porque tem um detalhe aqui. E isto é o que compete aos levitas, verso 24. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o serviço na tenda da congregação, mas com a idade de 50 anos, sairão desse serviço e nunca mais servirão. Então o camarada ia trabalhar 25 anos como levita, e depois ele ia aposentar, ele ia largar, sem dó nenhuma. Ó, levita, você trabalhou aí 25 anos, acabou, a partir de hoje você não trabalha mais não, você está aposentado. Se você quiser, você pode trabalhar lá fora na guarda, mas aqui dentro você não pode servir mais. Era aquele serviço que o levita fazia de carregar, de mexer nos utensílios, das coisas santíssimas, tá bom? Bem, um detalhe que eu quero que você entenda, que na verdade, Deus, no capítulo 4, verso 2 e 3, pediu para contar os levitas da idade de 30 a 5 anos. Olha bem, presta atenção, se você não prestar, você vai voar. Aí no futuro alguém te pergunta, você não vai saber responder. No capítulo 4, versículo 2 a 3, Deus manda contar os levitas de 30 a 50. Mas aqui está dizendo que o camarada ia trabalhar de 25 a 50. Presta atenção, mandou contar de 30 a 50 para trabalhar. Mas aqui acabou de dizer que ele ia trabalhar de 25 a 50. O que isso quer dizer? Está dando 5 anos de diferença. É difícil, eu sei que é. Se você não tiver com a caneta na mão, devagarinho, anotando, você boia. Eu boiei também, eu tive que anotar. Porque eu não entendi, mas por que lá, no capítulo 4, versículo 3, Deus falou para contar os levitas de 30 anos para cima? Quem é mais velho? Quem tem 30 ou quem tem 25? Quem é mais velho? Quem tem 30 ou 25 anos? 30. Mas, então veja, no capítulo 4 mandou contar de 30 para cima. Mas aqui, no capítulo 8, está dizendo que ele ia trabalhar de 25 a 30. O que isso quer dizer para você? Tem 5 anos de diferença. 25 a 50. Hein? 5 anos de preparação. Eureka! Aleluia! Glória a Deus! 5 anos, irmãos, deixa claríssimo que o camarada deveria ter um estágio, um preparo de 5 anos, que na verdade Deus mandou contar de 30 a 50, mas aqui está dizendo para nós que ele deveria servir, trabalhar de 25 a 30, desculpa, de 25 a 50, aí eu parei para pensar, mas 5 anos de diferença, por quê? A única explicação, querida, é que o camarada ficava 5 anos, de 25 ao 30, olhando fazer, para depois ele poder fazer igual, exatamente como Deus havia mandado, tá bom? Não sei se eu coloquei ali, não coloquei não, coloquei depois. Então ele ia trabalhar, o texto vai mostrar isso para nós, com muita clareza, mas eu quero que você entenda o seguinte, olha bem, pelo fato deles terem que trabalhar, serem contados de 30 a 50 anos nesse capítulo 4, mas agora o Senhor mandar que eles deveriam trabalhar de 25 a 50 e se aposentar, implica que possivelmente eles iam passar de 25 anos aos 30, 5 anos de idade em treinamento. Agora eu vou te perguntar uma coisa, me responde, principalmente o povo lá de trás que eu escuto vocês tão pouco. Por que será que Deus queria que eles treinassem esses 5 anos? Vocês estão acompanhando o estudo, sabem? Hein? Ah, Davi, obrigado. Ele usou uma palavra que eu não coloquei ali, mas eu não cheguei a pensar. Sabe o que ele falou? Serviço de excelência. Mas eu queria que fosse alguém mais prático ainda. Por que 5 anos de treinamento? Vamos combinar legal? Nós queremos trabalhar com casais na igreja e temos um alvo de preparar os casais. Quantos anos os casais aceitariam a gente preparar eles para trabalhar, para serem oficiais na igreja? Lá era 5. No dia que o pastor Delfino foi consagrado, eu perguntei assim, com quantos anos se forma um pastor? Uma pena que a gente não gravou. Porque o pastor Delfino ralou a vida inteira para ser pastor agora. E ele ralou a vida inteira.
Não seria que todos os dias da vida do pastor Delfino, desde talvez quando ele foi chamado, eu não lembro quando, Deus não estava preparando ele? A gente acha, querido, que é muito fácil. Você levanta a mão, aceita Jesus hoje, um ano que vem você é pastor, você faz um curso por correspondência e já vai abrir igreja. Eu gostei da palavra que o Davi disse por excelência. Mas para e pensa para mim, o que os levitas faziam? E o sacerdote também, é claro, lá na tenda. Vou te fazer uma pergunta, vou afinando mais ainda para quem está estudando a Bíblia. O levita, ele podia, por exemplo, dentro da tenda, com aquele punhado de utensílios, ele podia entrar em qualquer parte do tabernáculo? Tinha algum lugar, por exemplo, que se ele entrasse, o trem ficava feio para o lado dele? Então você está entendendo. Tinha umas coisinhas que ele não podia nem pôr a mão, que se ele colocasse, acontecia o quê? Ele ia morrer. Então, agora você vai entender por que, então, essa diferença de idade. Manda contar de 30 para cima, e depois diz que o camarada ia trabalhar de 25 aos 30, deixando a entender que tinha 5 anos de preparo. Querido, é porque tinha coisa que se ele fizesse errado, ele ia morrer. Por exemplo, lembra lá um camaradinha lá que acenderam um fogo estranho diante do Senhor? Deus pôs eles em disciplina, não pôs? Deus fez uma reunião administrativa e falou, você acendeu o fogo errado, você não devia ter acendido. Então você vai ficar 6 meses sem tomar ceia, você vai ficar no banco. Foi isso que Deus fez? E hoje eu vou repetir. Hoje você chega perto da pessoa e fala, eu queria te pedir para você usar esse tipo de roupa para estar aqui na frente. Ele fica bravo com você, fica com raiva. E a gente não consegue colocar na cabeça da pessoa que ela precisa. Ela fica brava e com raiva, engole, mas não aceita. É pesado largar o eu para fazer o que o pastor manda. Você lembra que os rapazes deram bobeira? Nadab e Abiú? E Deus não chamou eles, rapaz. Deus não falou com eles, você vai ficar disciplina aí, você só vai voltar a ser sacerdote. Não. Existia, naquele tempo, pena de morte. Se você fizesse errado, você morria. Então, isso talvez justifica os 5 anos de preparo. Vigia, vê como é que eu estou fazendo, hein? O camarada vinha, forrava um pano azul em cima do negócio, não podia ser vermelho nem preto, azul, depois pegava, fazia aquilo. Aquilo aí não podia nem tocar. Ele jogava um pano para pegar em cima do pano vermelho e azul, colocar lá. Então, tinha todos os detalhes. Lá Deus fala, se pegar, morre. Aí eu vou perguntar, quantos aqui gostariam de estar num trabalho desse, sabendo que tinha um punhado de coisa bonita que você estava vendo, mas se você pegasse, você ia morrer? Hein? É o que aconteceu com Eva e Adão. Pode comer de tudo que tem aí, mas se você comer daquela árvore, você morre. Então, querido, isso é só para a gente concluir. Por que Deus colocou essa diferença de 5 anos de idade? Certamente era por isso, né? Essa aposentadoria precoce significa que o trabalho deve ser feito com destreza. O Davi falou excelência, mas eu queria dizer mais destreza. Tipo assim, tinha que ser mestre. Você tem que pegar isso e colocar aqui. Você não pode pôr fogo estranho, é esse fogo. Se colocar, você morre. Então o camarada que trabalhava assim, eu acho que ele deve trabalhar com a lista na mão, pensando, será que é isso mesmo? Porque depois que eu fizer, eu estou roubado. Então você, opa, graças a Deus, eu fiz certinho. Os primeiros anos deve que era terrível. Porque você morria se você fizesse. Agora eu te pergunto, será que Deus mudou? Não, querido. A gente aqui abusa da liberdade, não tem zelo com mais nada. E Deus não agrada, que dê a excelência que o menino falou, que dê a destreza. Eu estou mexendo com alma, estou mexendo com vida. Eu canso de falar para os irmãos quando eu posso, atender gente com tentativa de suicídio, irmãos, é muito gostoso, é o melhor atendimento que você pode fazer, tanto que eu não gosto de atender outro tipo, eu quero esse tipo só para atender, eu quero atender pessoa com tentativa de suicídio, mas eu sei que uma palavra que sair da minha boca errada, eu puxo o gatilho que a pessoa está querendo dar um tiro, e eu fico pensando assim, meu Deus, o que eu posso falar, o que eu vou falar? Uma palavra errada, você joga a pessoa mais para o buraco. E eu disse para você que eu conheço uma pessoa que era do mundo, não era crente, mas há muitos anos uma pessoa falou que ia suicidar perto dela, e ela falou assim, rapaz, você faz direto mesmo, suicida mesmo. E a pessoa suicidou. E aí, como é que fica? Então, querido, trabalhar no reino de Deus, no mundo espiritual, você tem que tomar cuidado com o teu conselho. Será que você está aconselhando o camarada, arrancando ele do mundo ou levando ele para o mundo?
Colocando Jesus no coração ou colocando suas ideias no coração? Essa é a destreza, tá bom? Lembre-se, tá vendo, ó, que eles tinham que executar o seu trabalho com muita destreza. Lembre-se que um erro poderia ser fatal, porque a pena de morte para certos erros era... porque a pena para certos erros era a morte. E assim nós devemos considerar também as coisas de Deus nos dias de hoje. Você está mexendo com alma, você tem que estar muito seguro se aquilo que você está fazendo está certo, está edificando ou está levando a pessoa para o inferno. Eu não li aqui, eu não vou ler esses textos agora, irmão, mas você pode ler depois, tá? Capítulo 3, versículo 10, 38, 4, 20, e depois 2 Samuel 6, versículo 6 ao 7, vai falar exemplos de pessoas que morreram. Aqui, então, foi quando Davi estava levando a arca de volta para Jerusalém, e aí os bois tropeçaram, a arca ia cair, o bendito camarada segurou a arca e Deus fulminou ele e matou ele. Aí o Davi ficou triste, mas por que Deus fez isso? Só porque o camarada ia segurar a arca? Porque Deus falou, não põe a mão, senão morre. Então, para você ver que é por isso que quem serve a Deus tem que passar por esse treinamento e entender que o treinamento é necessário. Tá bom, irmãos? Amém? São entregues. O prazer é outro, os sonhos é outros, as aspirações são outras, porque é questão de chamado, de ser entregue ao Senhor. Aí você vai perguntar, mas Deus não está chamando ninguém hoje? Não está, só que as pessoas não querem obedecer ao chamado, elas não querem largar as coisas, elas querem continuar fazendo sua vontade. Então assim nós devemos, irmãos, considerar as coisas de Deus, tá? Então nós concluímos da seguinte forma, que quem serve a Deus deve andar na luz, aquele candelabro que deveria ter a luz acesa, deve saber que o serviço exige consagração baseados em sacrifício. Presta atenção, estou falando de consagração baseada em sacrifício. Sacrifício é o quê? Você deixar de fazer aquilo que você gosta para fazer aquilo que Deus espera que você faça. Então, quem quer servir a Deus deve saber disso, andar na luz. Serviço exige consagração baseada em sacrifício. Querido, aquilo que você gostar, você vai aprender a abrir mão, porque Deus quer e te chama para ser separado e separada das coisas do mundo, tá bom? É questão de chamado. Também nós vamos entender que o serviço exige de nós destreza, purificação e disposição para servir, mesmo depois que a gente aposenta. Ou seja, quando você aposentar do teu trabalho, você ainda vai trabalhar, porque se você não notou, era isso que Deus termina dizendo aqui, no último versículo, olha, 26. Contudo, o levita, depois de aposentar, que ele não podia fazer o serviço que ele fazia usualmente, poderá ajudar seus irmãos na guarda da tenda da congregação, mas o serviço não exercerão. Assim farás para com os levitas no tocante aos seus cargos. Ou seja, mesmo depois que você achar que você não pode produzir, que você não faz mais nada, Deus ainda vai te usar para a obra e para o serviço dele. Amém, queridos? Muita informação, mas deu para a gente falar.